Olá, eu sou Deise Cotrine e vou começar apresentando o nosso trabalho com o tema A influência das tecnologias digitais na aprendizagem. Nos últimos anos, a sociedade mudou muito rápido por causa do avanço das tecnologias digitais. Hoje, elas fazem parte do nosso dia a dia. Usamos na comunicação, no trabalho, no lazer e, claro, na educação. Dentro das escolas, o uso de computadores, celulares, redes sociais, plataformas digitais já faz parte da rotina dos alunos. Por isso, é muito importante pensar em como essas tecnologias podem ajudar no processo do aprender, mas também nos desafios que nos trazem. O objetivo do nosso trabalho foi entender como as tecnologias digitais influenciam na aprendizagem dos alunos. Também procuramos compreender como elas afetam a estratégia de ensino e o desenvolvimento de competências tanto dos professores quanto dos estudantes. Escolhemos esse tema porque vivemos em uma sociedade conectada e depois da pandemia ficou bem claro o quanto a tecnologia é importante na educação e também o quanto precisamos saber usá-la de forma consciente e pedagógica. Então, o nosso trabalho traz essa reflexão. Como transformar o uso da tecnologia em um recurso realmente educativo, que ajude na formação crítica, autônoma e que prepare o aluno para o século XXI. Olá, eu sou Deise Cotrine e vou começar apresentando o nosso trabalho com o tema A influência das tecnologias digitais na aprendizagem. Nos últimos anos, a sociedade mudou muito rápido por causa do avanço das tecnologias digitais. Hoje, elas fazem parte do nosso dia a dia. Usamos na comunicação, no trabalho, no lazer e, claro, na educação. Dentro das escolas, o uso de computadores, celulares, redes sociais, plataformas digitais já faz parte da rotina dos alunos. Por isso, é muito importante pensar em como essas tecnologias podem ajudar no processo do aprender, mas também nos desafios que nos trazem. O objetivo do nosso trabalho foi entender como as tecnologias digitais influenciam na aprendizagem dos alunos. Também procuramos compreender como elas afetam a estratégia de ensino e o desenvolvimento de competências tanto dos professores quanto dos estudantes. Escolhemos esse tema porque vivemos em uma sociedade conectada e depois da pandemia ficou bem claro o quanto a tecnologia é importante na educação e também o quanto precisamos saber usá-la de forma consciente e pedagógica. Então, o nosso trabalho traz essa reflexão. Como transformar o uso da tecnologia em um recurso realmente educativo, que ajude na formação crítica, autônoma e que prepare o aluno para o século XXI. Olá, eu sou a aluna Rejane e eu vou falar um pouco sobre a parte teórica do nosso trabalho, que trata das tecnologias digitais no ensino. Bem,
O avanço tecnológico transformou completamente a forma como aprendemos e ensinamos. Hoje, o aluno, ele não é mais apenas um ouvinte, mas alguém que participa ativamente da construção do conhecimento. Autores como Manuel Castells e Mark Spence destacam que vivemos na chamada sociedade em rede e que os estudantes de hoje já são nativos digitais, ou seja, já nasceram em contato com as tecnologias. Nesse cenário, o papel da escola e do professor muda bastante. A tecnologia, ela deixa de ser apenas um recurso de apoio e passa a ser uma mediadora da aprendizagem. De acordo com Vygotsky, aprender é um processo social e as tecnologias funcionam como um instrumento que ampliam essa interação. Além disso, Piaget e Ausubel reforçam a importância da aprendizagem ativa e significativa. E as ferramentas digitais, como jogos educativos, plataformas, vídeos interativos, tornam esse processo muito mais dinâmico. Metodologias como a sala de aula invertida e a gamificação são exemplos práticos disso. Elas permitem que o aluno tenha mais autonomia, participe mais, esteja realmente envolvido no próprio aprendizado. Em resumo, as tecnologias digitais, elas transformam a sala de aula em espaços mais interativos, mais colaborativos, mais conectados à realidade dos estudantes. Olá pessoal, meu nome é Gislaine. Dando sequência aí à fala das nossas colegas, no nosso trabalho de apresentação do TCC, eu venho falar um pouco sobre desafios e limites nas tecnologias digitais e desenvolvimentos e competências. Então, pessoal, um ponto que a gente preza muito é que nem todos os alunos têm acesso a uma boa internet, a um computador, a um celular que tem acesso. Então isso dificulta um pouco, o aprendizado nas redes sociais. Um ponto que eu vou citar é aqui na escola que eu trabalho. É uma escola na zona rural e aqui a gente tem muita dificuldade de acesso, porque a internet aqui não é boa. A internet aqui não é acessível a todos e não é de boa qualidade. O outro ponto que eu vou citar é sobre os professores. Não adianta você ter uma tecnologia avançada se você não capacitar os professores. Se os professores não tiverem uma formação naquela área para estar passando o conteúdo, para os alunos. Então, como diz o autor Moura, a tecnologia sozinha não transforma a educação. O que transforma é o uso consciente dela. Então, o uso consciente seria o quê? Os professores capacitados, uma tecnologia acessível a todos, E por outro lado, usando corretamente a tecnologia, ajuda muito no desenvolvimento de competência, tanto dos alunos quanto dos professores. Segundo Perrenard e Tardif, essas competências envolvem autonomia, pensamento crítico, que é um ponto positivo, e criatividade e colaboração. Então, pessoal, o uso da tecnologia ajuda todo um ponto positivo, tanto na escola, na vida pessoal, profissional, na vida dos alunos, mas tem que ter o uso consciente. E isso sendo passado de forma crítica, de forma que vai ajudar a somar, o que acontece? Nós temos aí os professores passam a ser mediadores de conhecimento e os alunos passam a ser protagonistas dos seus próprios aprendizados. Isso é um ponto positivo,
Agora, para que isso tudo aconteça, nós temos que ter uma tecnologia acessível a todos, os professores capacitados e outro ponto que eu acho, não podemos nunca deixar a tecnologia tomar o papel do ser humano. A tecnologia nos ajuda? Sim, muito. Veio para somar? Sim. Mas não pode tomar o papel do ser humano. Oi, eu sou a Adriana e vou apresentar parte da metodologia e as considerações finais do nosso trabalho. Nós realizamos uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo baseada em autores que estudam a relação entre tecnologia e educação, como Moran, Kensky, Levy, Valente e outros. A pesquisa qualitativa nos permitiu analisar e interpretar diferentes pontos de vista sobre como as tecnologias influenciam o processo de aprendizagem e desenvolvimento de competências. Com base nas leituras, concluímos que as tecnologias digitais exercem uma influência muito significativa na educação, mas que elas precisam ser usadas como planejamento, intencionalidade, formação docente contínua. Quando utilizada de maneira crítica e pedagógica, as tecnologias fortalecem a construção do conhecimento, incentivam a autonomia e contribuem para o desenvolvimento de cidadãos mais preparados para os desafios da era digital. Por isso, defendemos que a tecnologia deve ser vista como um meio e não como um fim, sempre a serviço de uma educação humanizada, ética e transformadora. Acredito que o papel do professor é essencial nesse processo, pois é ele quem media, orienta, torna o uso da tecnologia realmente significativo para os alunos. Além disso, é importante destacar que o uso das tecnologias traz desafios como a necessidade de garantir o acesso igualitário aos recursos digitais e evitar que as desigualdades sociais se ampliem dentro das escolas. Outro ponto relevante é a mudança de postura que a tecnologia exige, tanto de professor quanto de alunos. Portanto, refletir sobre o uso das tecnologias na educação é refletir sobre o futuro da escola e da própria aprendizagem, que precisa ser cada vez mais significativa, inclusiva e conectada com o mundo em que vivemos. Muito obrigada.